Voltamos. Beleza. Tá me ouvindo bem? Porque como eu tirei o fone aqui, não sei se o áudio vai. Tá ótimo, Tá tá legal? ótimo. Tá. Não, eu queria. Eu não vou continuar respondendo a pergunta da Patrícia, porque ela já perguntou muito, e é realmente uma pergunta difícil, tá? Então eu queria realmente deixar aquela provocação, né? Como eu acho que nós precisaríamos pensar sobre que mundo nós estamos produzindo, né? Que é pautado pela tecnologia, né? Sendo que nós só costumamos ver o lado positivo, né? E não pensamos muito sobre o que fundamenta, né, esses benefícios, né, da tecnologia. Ai, ai. Bom, não sei, o senhor tem mais alguma coisa para nos dizer? Sim, eu queria pontuar o seguinte, eu queria reforçar, né, para a gente. Não, pode perguntar, Patrícia. Imagina, sempre. A literatura é de todos e as questões também, né? Mas que, o seguinte, é uma frase do Nietzsche, né, lá no Zaratustra. Ele diz assim: é necessário ter um caos em si para poder dar à luz uma estrela bailarina, né? Tendes ainda um caos dentro de vós, né? Então, eu diria que esse é o que eu queria afirmar aqui para vocês, né? Quer dizer, se nós queremos pensar um mundo novo, né, ou aproveitar essa oportunidade desse momento, né, para reformular o mundo ou sonhar com um mundo novo, né, eu acho que muito disso parte da nossa disposição, do nosso vigor, né, da nossa vontade de deixar de lado aquilo que parecia seguro, né? Aquilo que parecia obrigatório, né? E começar a fazer perguntas, né? O que mais pode ser? Né? O que mais eu posso ser? Né? Quais as possibilidades que eu carrego comigo e que eu posso, com os meus concidadãos, né, produzir um mundo melhor, né? Eu acho que sem isso a gente ainda fica naquela dependência ou naquele fetiche, né? Para que o mundo volte ao normal, né? E aí eu acho importante enxergar aquilo que a gente tinha pontuado antes, né? Quer dizer que o normal ele é apenas um jogo de cena, né? O normal é se você se informa, né, e buscava pensar sobre o mundo, né? Ele nunca aconteceu, né? Que o que a gente chama de desordem ou de caos, né, de violência, isso é a marca, é bastante marca da nossa sociedade, mas assim, na verdade, do mundo todo, né? Então, eu diria que esse é o papel positivo do caos, né? Quer dizer, o papel de abertura de janelas, né? Para usar aquela referência do Machado de Assis, né? No Memórias Póstumas, de mostrar que as coisas podem ser diferentes, né? E isso tem, claro, a ver com a literatura. Por quê? Não é só uma coisa que você estabelece para si, assim, ah, não, agora, né, eu vou agir diferente, ou agora eu vou pensar diferente, né? Você também precisa trabalhar essas possibilidades em você, né? Você precisa enxergar quais elas são, né? Então, beleza, nós não sabemos o que será daqui para frente, né? Muito bem, né? Mas nós temos amplas condições de pensar sobre isso, né? Com a literatura, na literatura, a partir da literatura, né? Até para a gente poder dizer aí o que a gente quer ou o que a gente não quer, né? Então, a gente quer, por exemplo, saindo dessa pandemia, continuar, né, vivendo numa instituição, né, de ensino cada vez mais depauperada, mais desgastada, né, mais
deixada de lado pelos poderes, né, superiores? Eu acho que não, né? Então, por mais que a gente tenha uma consciência crítica, né, formulada sobre isso, mas eu acho que a gente precisa ter clareza na nossa visão, né? A gente precisa, de fato, ser tomado por uma paixão sobre isso, né? E assim, a paixão não é uma coisa que você introjeta numa pessoa, né? Mas eu acho que ela brota, né? Ela pode ser cultivada, ela pode ser trabalhada, né? E me parece que aí entra a literatura, né? Aí só é a última citação que eu faço, prometo. Da Sofia de Mello Brainer, tá? Uma poetisa portuguesa importante, que ela diz o seguinte: mas porque a poesia é a nossa explicação com o universo e a nossa mais íntima implicação na realidade, há temas a que nenhum poeta pode ficar alheio, pois esses temas invadem a nossa vida e não os viver é não estar vivo. Aqui ela está falando dos temas que os poetas trabalham, mas também são os temas que nós vivemos e nós lemos na literatura, claro, né? Continua. Quem pode ignorar a morte, o amor, a busca da liberdade e de justiça? Né? Eu acrescentaria aqui a saúde, a compaixão, a solidariedade, a imaginação, né? Porque a poesia é a nossa mais íntima implicação. Na realidade, ela é por si mesma compromisso e participação, né? Então, isso que ela diz para reforçar. Não existe literatura que não seja engajada no real, né, na realidade, né? Ela é sempre referente, ela é sempre partícipe, né, da realidade, né? E, portanto, participativa, engajada, né, para remeter àquela discussão da literatura engajada, né, no século XX. E aí, por último, ela diz assim: o poeta não vem apenas contar e cantar o mundo, né? Que eu acho que seria, de alguma maneira, a percepção difundida no senso comum, né? Quer dizer, olha como o poeta fala da natureza, olha que legal, que bonito, né? Que maravilha, as rosas aqui, né? As árvores, né? Que coisa fofinha, né? Não. Né? Claro que ela tem esse potencial, né? Não tão caricato como eu coloquei, mas, né? Enfim, o poeta vem também modificá-lo, né? Vem também modificar o mundo, né? Então, me parece que o saber, o conhecimento, né? Também tem esse poder de modificação, mas por a Sofia ser uma poetisa e ela decidir frisar isso aqui, eu acho que nós também não podemos abrir mão disso, né? Quer dizer, aquilo que a literatura faz não é apenas representar o mundo ou referir-se ao mundo, mas também intervir nele, né? Mostrar outras possibilidades, criar outros caminhos, né? Então você falou no Camões, né, com os Lusíadas mais cedo, então o que Camões faz por nós? Também faz isso. Né? Quais são as possibilidades de encarar o ser humano frente ao mundo ameaçador? Né? A gente vê isso nos Lusíadas muito tranquilamente. Né? Quais são as possibilidades de viver um amor que não é mais intermediado por uma instituição religiosa, né? Ou que não tenha isso como principal ponto? Né? A gente também vê na poesia lírica do Camões, né, muito em contraste com a poesia que vem antes. Né? Então, isso, né, quer dizer, criar um novo mundo. Né? Então, é o que eu queria colocar, eu acho que eu não podia deixar de falar isso. Né? Como eu sou uma pessoa de teoria, eu defendo pontos de teoria que são muito caros para mim. Né? Então, esse é um deles. Né? Quer dizer, eu acho que a gente... Se o compromisso, o interesse de quem está nos assistindo aqui é valorizar a literatura, né, nesse contexto, mas também em outros, né, eu acho que isso passa por entender o que ela é, o que ela pode fazer, qual é o seu princípio primordial, né, e para mim esse princípio passa muito por isso, né, desse poder instaurador da palavra, o poder instaurador da linguagem. Né? Enquanto você falou aí, a gente teve mais perguntas. Vamos lá. Vamos lá.
Tem uma aqui. Cadê? Peraí. Ai. Ai, meu Deus. Aqui. A Thalia perguntou: há ordem no caos? Com certeza, com certeza. Não sei se a pergunta da Thalia tá pensando na maneira como a ciência se apropria do caos no século XX, né? Quer dizer, em tentar estudar a questão de padrões, né? E teoria da complexidade, né? Esse tipo de coisa. Mas pensando no terreno literário, mais especificamente, eu acho que não há como falar em caos sem falar em ordem, né? Então, para voltar lá na Teogonia do Hesíodo, né, já no terceiro verso, ele diz, não vou me lembrar as palavras exatas aqui, mas, bem primeiro nasceu o caos, no primeiro verso, e depois no segundo, e aí nasceu a terra, né? E dele surgiu a terra, né? O que é terra dentro desse pensamento mítico, né? É a organização do caos, né? É o contraponto, ou a articulação necessária, né, entre o caos e a ordem, né? Os dois são vivos, os dois são vida, né? Mas eles se fazem nessa tensão criativa, né? Então, a partir do casamento de caos e da terra, a gente tem o nascimento dos vários outros deuses, né, que começam efetivamente a genealogia da mitologia grega como a gente conhece, né? Mas não vejo como a gente possa falar de caos sem falar de ordem, né? Quer dizer, não vejo como a gente falar em ordem sem que essa ordem seja um desenvolvimento do caos, né? Uma organização do caos, né? Caos para o qual essa ordem pode sempre voltar, né? Ou da qual a ordem pode sempre se alimentar, né? Tanto para se desenvolver como ordem, quanto para se desfazer, né, como ordem, né? Então, pensando no nosso contexto político, né, o que a gente tinha como uma suposta ordem, né, trazida pela Constituição, né, é algo que está sendo ameaçado, né, cada dia mais, né? Então, a gente sente essa força do caos sendo puxada para um certo lado, né? Agora, o que vai acontecer, né, ou o que nós, como sociedade, vamos permitir acontecer, já é uma outra questão, né? Mas não me parece que a gente consiga viver totalmente na ordem, quanto totalmente no caos, né? Mas a própria realidade é esse jogo contínuo de forças, né? Sim. A gente tem uns Que a comentários. literatura, desculpa, que a própria obra literária, né, enquanto um ser determinado, né, ela é justamente a articulação entre esses dois princípios, né? Ela não é uma ordem completa e também não é o nada, não é o caos, no sentido de não forma, né? Então, a obra que o escritor produz, ela né, assim, por que ela é ambígua? Por que ela pode dizer muitas coisas? Porque ela é tensa, né? A qualquer momento, alguma coisa nova pode surgir e emergir dela, né? Então, justamente nesse jogo entre aquilo que ela diz enquanto ordem no papel, né, na obra, formalmente, né, enquanto conteúdo também, e aquilo que pode vir a dizer, que a gente ainda não sabe, ou que ainda não está revelado para nós, né? Então, é isso. Vou ler uns comentários aqui que fizeram. O Arthur falou: Shakespeare ficou reconhecido por suas tragédias. O homem se reconhece no caos. Patrícia. A Patrícia perguntou aqui: o que o senhor coloca a despeito da literatura? Ah, não, ela só falou, comentou também. O que o senhor coloca a despeito da literatura por muitas vezes ser analisada com um olhar instrumental. Tá. Essa instrumentalidade da literatura, ela tem a ver com o fato de que nós, bom, primeiro, pelo fato de que a literatura está na escola, né? E acho que isso tem a ver
com você querer extrair um conhecimento que sirva para alguma coisa, que tenha algum sentido objetivo, né, na vida cotidiana, né? Algo que você possa aplicar sem muito, né, sem quebrar muito a cabeça. Mas eu diria que, de início, né, essa instrumentalização da literatura tem muito a ver com a maneira como nós lidamos mais e mais com as coisas da nossa vida com essa ótica, por essa ótica, né? Então, se nós, por exemplo, conseguimos instrumentalizar uma relação, né, por exemplo, com um aplicativo tipo Tinder, né, o que significa isso? Né? Você transformou conhecer uma pessoa ou estar com uma pessoa em um produto algorítmico, né? Quer dizer, não é você que decide exatamente, né, quem é que você vai prestar atenção ou não, né, o que vai te chamar a atenção, o que não vai, mas você recebe isso pronto do aplicativo. Né, você só precisa manifestar o seu joinha, o seu coraçãozinho, né, e aí a coisa se encaminha. Né? Então, a literatura também recebe esse tratamento, né? Quer dizer, olha, né, você pode usar a literatura para aprender uma língua, você pode usar a literatura para se divertir, você pode usar a literatura para, sei lá, fixar regra de gramática, para aprender vocabulário, para entender um contexto histórico, né? Então, assim, você pode atribuir várias funções à literatura, né? Pra, sei lá, enfim, já dei alguns exemplos. Mas me parece, e aí saindo do terreno da literatura, ou ampliando esse horizonte, aquilo que ela tem a fazer por nós, me parece, passa justamente por ser algo que não exija o tratamento instrumental. Né? Quer dizer, olha, você fica aqui 24 horas no seu dia, ou, né, vamos descontar o período aí que você está dormindo, né? Então, 16 horas, né, do seu dia você está apertando parafuso, fala assim, não, preciso fazer isso por causa disso, assim, assim, assado. E aí, quando você se defronta com alguma coisa que não te exija esse tratamento, né, quer dizer, vou fazer isso por causa disso, ou para chegar a tal resultado, você parece que fica viciado nesse movimento, né, que nem aquela cena do Charlie Chaplin, né, lá no Tempos Modernos, né, dele apertando o parafuso, né, e quando ele sai da esteira, ele continua fazendo assim com o braço, porque tudo que ele sabe fazer é apertar a porra do parafuso, né? Então, acho que a gente vive esse dilema, né? Quer dizer, que tudo à nossa volta está sendo tomado por esse pensamento instrumental e funcional e utilitário, e quando a gente chega diante da literatura, a gente quer, mas como é que eu vou ensinar isso em sala de aula? Qual é a mensagem aqui desse livro? Né? Qual é a explicação disso aqui? E você não dá um passo para trás e fala assim, não, cara, talvez isso daqui exija um outro tratamento, exija um outro modo de lidar nosso que não seja assim. Né? Então, não sei se era isso que a Patrícia esperava ouvir, né? Quer dizer, que a formulação da pergunta dela estava indicando, né? Mas sobre essa relação com a instrumentalidade é o que eu diria, a princípio. Professora Débora perguntou aqui, acredita na volta à normalidade depois da pandemia? Não. Bom, a não ser que entendamos aí normalidade com aspas, né? O que eu acho que seria terrível, né? Assim, considerando aquilo que nós podemos fazer ou sonhar ou imaginar a partir das condições que nós temos agora e hoje. Né? Eu acho que se nós insistirmos no mundo, por exemplo, de fevereiro, né, por exemplo, de forças para privatizar universidades, institutos federais e privatizar SUS e vender Petrobras, Banco do Brasil, etc. Estou pensando aqui no Brasil, tá, especificamente. Esse mundo é um mundo horroroso, né? É um mundo que não é desejável por ninguém. Quer dizer, algumas pessoas desejam, mas assim, não são os 70%. Tá?
Peraí que eu me perdi. Sim. Então, essa normalidade, tá, do passado, ela não me parece desejável, né? Agora, se nós não conseguirmos imaginar um mundo diferente do que a gente conhece, a gente, infelizmente, incorre sim nesse risco de querer reproduzir as mesmas relações, né? E manter os mesmos problemas no futuro, né? Então, assim, eu acho que um dos meus grandes temores agora é esse, né? Quer dizer, então a gente vai sair dessa quarentena, imagino, talvez nesse ano ainda, né, da forma como, né, a gente está conduzindo, né? E como será que o mundo vai estar, né? Como é que será que a nossa cultura, nossa sociedade brasileira vai estar, né? Será que ela vai insistir no projeto do início do ano, né, para o Brasil, né? Esse é o meu temor, né? Espero que não. Deixa eu olhar aqui, tem mais comentários. Regidande, não sei se é Regina, perguntou quais as principais dificuldades de ensinar literatura neste período de isolamento social. Nossa. Caramba. Ai, ai. Obrigado, Regina. Obrigado pela pergunta. Bem, vamos lá. A pergunta é longa. Bom, eu posso partir de um contexto muito local, né, nosso, né, assim, nós temos aí um bom número de participantes aí da live que são alunos, né, de uma instituição federal, tanto de nível superior quanto nível médio, né, talvez outros aí. E esse período de educação à distância, né, que eu gosto de chamar, assim como alguns colegas chamam de ensino remoto, né, que eu acho que é uma distinção importante, a gente tem vivido localmente essa experiência de um trabalho já sem hora definida, né, em que, na verdade, sobra muito pouco daquela experiência de aula como tal que a gente conhecia, né? E eu digo isso não de alguma maneira na expectativa de voltar para as aulas, aquele mesmo modelo, achando que o modelo tradicional de aula é a nossa solução. Eu não penso assim, tá? Mas pelo menos na nossa experiência mais imediata aqui de trabalho, como tem sido, está sendo um cenário bem, bem triste, bem sofrido, né? Tanto para nós como professores quanto para os alunos, né? E aí acho que a Ana, né, e o pessoal que está assistindo pode falar para a gente também, né? Mas, bom, não é uma exclusividade da nossa instituição, né? Essa tarefa do ensino remoto tem sido imposto, essa tarefa tem sido imposta a várias outras escolas, tanto públicas, né, quanto privadas, e de uma forma, acho que meio apressada, né, sem muita consideração, né? Bom, para falar da questão da literatura, por que eu falei isso? Porque eu acho que precisava ser falado, mas porque no caso da literatura, me parece que, diferentemente, talvez de uma matemática, né, alguma coisa assim, uma química, que talvez lide melhor ou consiga transitar melhor para um formato mais objetivo, né, quer dizer, você botar os exercícios no sistema, né, ou dar uma explicação assim, assado. A literatura ela exige, me parece, um outro tipo de aula, ou um outro tipo de experiência, né, que não seja apenas você colocar um material no sistema, né, e você esperar o feedback e as dúvidas dos alunos, né?
Eu acho que necessariamente dentro desse contexto de ensino, a literatura é algo, tanto quanto a filosofia, me parece, né, que exige um pensamento coletivo, que envolve um debate, que envolve confrontamento de interpretações, né, e isso passa, claro, pela garantia de que todos tenham acesso à literatura, né, o que a gente sabe que não é verdade, né, quer dizer, nossa, que meu sonho nesse contexto, né, eu ter garantido que todos os meus alunos tenham um exemplar, né, vamos supor, lá do ensaio sobre a cegueira, né, e consiga de fato fazer essa leitura, né, tenha condições na sua casa para ler, né, porque tem isso também, né, quer dizer, cada um tem uma realidade específica, demandas familiares ali, e de trabalho também, que talvez não se conformem a essa expectativa de aula de literatura que a gente poderia ter, né? Como a gente costumava ter de alguma maneira, né, nas nossas aulas, né? Quer dizer, a gente fazer uma leitura compartilhada ali, debatendo, né, as nossas interpretações, né? Então, os desafios do ensino de literatura, eu acho que eles passam por isso que eu falei e também pelo seguinte, eu acho que tem uma parte da literatura enquanto arte que ela nunca se permite facilmente ser traduzida ou se adequar a um contexto de ensino, né? Porque esse objeto artístico, né? Ele não é produzido para ser ensinado, né? Ele não é uma apostila e ele não é, não sei, um teorema matemático que você, né, assim, pode tratá-lo, né, assim, de uma maneira mais objetiva, né? Então a arte tem um caráter aberto, né, que não então se permita traduzir em algo explicável completamente, né? Assim, entendê-la dessa forma me parece um desserviço ao seu potencial criativo, né? Aquilo que a gente estava falando dos sentidos da literatura através do tempo, né? De mostrar novas possibilidades, né? Eu vejo as aulas de literatura, especialmente no ensino médio, né? Mais como uma oportunidade para promover um certo tipo de olhar para a arte, né, para cultivar essa fascinação pela literatura, né, mais do que propriamente ensiná-la como um conteúdo, um conhecimento rigoroso, né, e então acho que para complementar eu diria isso, né, o desafio de ensinar literatura é porque a literatura é arte, né, e isso, né, sempre, de alguma maneira, nos faz chegar a um certo muro, né, do qual o melhor professor não conseguiria passar, né, porque é algo também que o aluno precisa fazer, uma jornada que ele precisa fazer, né, com as suas questões, as suas visões, né, as suas colocações, as suas experiências de mundo, né. E uma outra pergunta aqui. O Arthur perguntou como utilizar a literatura de maneira interdisciplinar e transversal. Aí eu voltaria àquela colocação que a gente fez, né? Quer dizer, a pergunta como utilizar já, de algum modo, supõe um uso, né? Uma instrumentalização da literatura, né? E eu acho que é algo que a gente sempre tem que ter um certo cuidado, né? Imagino que o Arthur esteja fazendo essa pergunta dentro de um contexto escolar, né, um contexto de ensino. Eu acho que esse é um desafio, né, assim, que não é só da literatura, né, acho que todas as disciplinas escolares, elas, de algum modo, precisam ser interdisciplinares, mas nós não tendemos a ter essa formação interdisciplinar, né, nos nossos cursos, mas a própria escola também ainda não fez esse passo, né, pelo menos a brasileira, né, a educação pública, de modo geral, não fez esse passo para ser transdisciplinar, né, e transversal, né.
Mas, o que eu diria para o Arthur sobre isso? Por sorte, ou por azar, depende do ponto de vista, a literatura ela é necessariamente transdisciplinar. A arte ela é necessariamente transdisciplinar. Na verdade, acho até assim que considerá-la como uma disciplina já é algo problemático, né? Mas se a gente olha para a literatura como arte, né, como uma instância que cria mundo, que cria realidade, né, com a complexidade que só ela consegue fazer, né, é uma complexidade que necessariamente vai articular conhecimentos sociológicos, conhecimentos filosóficos, políticos, estéticos, formais, éticos, enfim. Né? Então, não existe literatura, só literatura, né? Quer dizer, ela isolada dos outros saberes ou dos outros temas, né? Ela necessariamente tem toda essa amplitude, né? Então, me parece que dentro disso a questão é mais assim, como trabalhar a literatura dentro da escola, fazendo jus a esse caráter dela, desse caráter múltiplo que ela tem, tá? Mas ao mesmo tempo sem convertê-la em um instrumento, né? Seja um instrumento, como eu exemplifiquei, né, para aprender uma língua, seja um instrumento para conhecer uma outra cultura, né? Ou seja, como é que a gente conserva a liberdade da arte dentro de uma instituição de ensino, né? Que sempre vai ter um ensino, né? E, claro, parâmetros de avaliação, e exames, esse tipo de coisa, né? Assim, não me parece que seja uma relação muito pacífica, né? Mas eu acho que para a literatura está tudo bem, né? Porque ela também não precisa ser pacífica, né? Quer dizer, ela está bem da maneira como ela está, né? Mas acho que é isso. O potencial de transdisciplinaridade ela tem muito, né? Basta que as nossas instituições também comecem a se movimentar nesse sentido, né? Mas, assim, até onde eu conheço, as iniciativas que acontecem nesse sentido, elas são muito limitadas, né? Então, vamos supor, poderíamos pegar aqui um poema do Augusto dos Anjos, e aí a gente convida um professor de biologia para mostrar como esses termos biológicos aparecem no poema, né? Assim, dá para fazer, é interessante, né? Mas ainda me parece distante de um ideal integrado, né? Em que esses saberes se articulam de uma maneira mais livre, né? E não o professor da disciplina A falando sobre o conteúdo da disciplina B, né? O Arthur fez só uma observação aqui, falando que discorda. Eu acho que quando você falou da diferença das ciências exatas, das ciências humanas, porque ele falou assim, discordo em partes, as ciências exatas não têm por função formar pessoas. Não falei isso, não falei isso. Eu acho que o que eu mencionei é que talvez os tipos de conhecimento das ciências exatas, até tomando pelo nome que se dá, né, ciências exatas, eles são conhecimentos mais facilmente manejáveis, né, dentro de um sistema virtual, né, só porque eles são objetivos. Né, então, eles obedecem a critérios de verificação, né, aquilo que está certo, aquilo que está errado, né, de uma forma que me parece mais natural para essa escola que a gente tem e conhece. Né, e a arte, eu vou usar um termo com o qual eu não concordo, mas eu acho que vai ser mais elucidativo. A arte, como entra no terreno do subjetivo, né, tem um pouco mais de dificuldade. Né? Então, claro, todos os conhecimentos têm valor, né, digamos, em si, e não existe nenhum que se dirige exclusivamente para formar pessoas. Né?
Mas eu me referi a essa relação do tipo de conhecimento com esse ensino remoto, né, ou essa vida mais virtual que a gente tem vivido, né? A gente tem mais alguns comentários aqui. Muito bom, muita gente agradecendo. Ah, obrigado. Considerações. Que bom que gostaram. Falaram, a professora Débora falou aqui, a literatura está em absolutamente tudo. O mito é o tudo que é nada, né? O primeiro verso do Ulisses, do Fernando Pessoa, né? Então, se está em tudo, também está em nada, né? E aí, portanto, é caos e também a possibilidade de ordem, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Se alguém tiver para fazer agora, porque as minhas esgotaram aqui já. Mas alguém tiver alguma coisa, se o professor quiser falar alguma coisa agora também, acho que é isso. Bom, queria encerrar, acho que frisando aquilo que eu falei no início, né? Tenho que agradecer muito a vocês pelo convite e dizer de novo que é de iniciativas como a que vocês tiveram, né? E vão continuar com esse projeto de lives e também com os outros que vocês estão colocando na praça. É disso que a gente precisa, né? Não sei, muitas vezes ouvindo os alunos falarem, né, ou interagirem no dia a dia, eu fico com a impressão que para eles, assim, o ideal que o professor tem é que o aluno tire 10 na prova e não fale nada, e não confronte, né, e não faça questões, né, e me parece que pelo contrário, né, assim, quando o aluno toma a iniciativa, né, e coloca os seus projetos, as suas demandas, né, e exige também que digamos, a realidade apresente respostas, né, e, enfim, caminhos, eu acho que é quando o aluno se faz aluno, né, e não meramente alguém passivo ali, né, que ouve o que você diz, que pode não concordar, mas você não sabe, nem se isso você sabe, né, porque o aluno está ali fechado. Né? Então, quando eu vejo essas iniciativas, eu fico muito feliz, assim, e saber que é algo de vocês, né? E para vocês também, né? E não para fazer para ganhar uma nota ou para ganhar hora, né? Quer dizer, o objetivo é o desenvolvimento de vocês, né? Enquanto alunos, enquanto uma comunidade acadêmica, né? É disso que a gente precisa e contem comigo e eu espero ver cada vez mais iniciativas assim. Tá bom, então eu agradeço a presença de todo mundo, agradeço também a presença do professor André por topar também participar, né, do nosso projeto. E a gente tem mais lives vindo aí, né? A próxima vai ser na terça que vem, se eu não me engano, mas a gente vai atualizando nas nossas redes sociais aí, né? A gente vai atualizando vocês. E é isso. Muito obrigada. Espero também que todos possam estar nas nossas próximas lives, porque são todos temas ótimos. Tem um dia da semana que vai ser mais dirigido ao ensino médio, mas no outro dia nós vamos trazer mais discussões pertinentes à educação e tudo mais, assim, mais abrangentes, né? É isso. Muito obrigada. Falou. Tá. A primeira parte já está salva no IGTV. Vou deixar essa próxima também no, no IGTV, né? Essa segunda parte que a gente fez. E aí, vou só dar uma explicada aqui antes de terminar dos projetos novamente, porque eu não falei no início. Mas então, o projeto Português para que te quero, que a gente já postou hoje, né? Que, assim, hoje foi a inauguração de tudo, né? Como eu já tinha falado nos stories. Então, Português para que te quero vai ser voltado para o ensino médio e vão acontecer às terças-feiras. E o outro Cá Entre Letras, que é o voltado para a gente, né, para o superior e para qualquer pessoa, quem mais queira estar com a gente, né, nesse momento, vai ser às quintas-feiras. E aí os horários vão oscilar, mas a gente vai atualizando nas redes sociais. Mas é isso aí. Muito obrigada pela participação e vou encerrar aqui então.
Até mais, obrigado, professor. Boa noite para todo mundo. Valeu, boa noite.